que sou CEO do Hoje Ainda da Newtek, ainda porque uma hora eu vou passar isso para frente, mas ainda aqui como CEO da Newtek, investidora da Dime, e é um enorme prazer receber essas duas pessoas aqui comigo. A gente já fez um ensaio, já riu, e agora a gente vai por sério aqui. É um prazer imenso. Eu vou falar com a Rebeca Leite. Rebeca trabalha comigo, acho que como minha cliente, uns 8 anos, não sei, depois me corrige, mas acho que mais ou menos isso. O Márcio eu conheço de menininho, ele me conhece já de adulta, mas de menininho. É Márcio Fabosi, hoje CEO da Alcon, que é o cara responsável por eu saber o que sei hoje de conectividade, e eu sei, eu dou uma disfarçada que não, mas aprendi bem, e o Márcio me ajudou muito nessa história. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A proposta do podcast é trazer um pouco de conectividade, de cidade inteligente, de dificuldades na mobilidade, de quem são essas empresas que prestam serviço como a Mobis, quem somos nós que trazemos o hardware ainda necessário, e acredito que por um bom tempo, acho que eu não vou estar viva para ver o hardware não necessário e esses dados todos sendo divulgados, pelo menos não no Brasil, que ainda carrega muito dessa frota antiga e acho que vai carregar por muito tempo. E é um pouco sobre isso que a gente vai bater papo. Eu que pego o Márcio desde o tempo de quando os equipamentos se linkavam e faziam uma transmissão AMPS, que tinha ainda outra proposta, e hoje a gente falando de uma conectividade tão maior. E é um prazer imenso estar com vocês. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem quem é quem. Rê, vou passar a bola para você. Me conta um pouco de quem é a Rebeca nessa história e, principalmente, me conta como é que você entrou na área da mobilidade. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Podcast Já. pode falar a qualquer hora, ouvir qualquer hora. Mas eu queria me apresentar. Meu nome é Rebeca Bezerra Leite, da Fonte, né? Sou casada, então não pode esquecer, senão eu tipo. Eu sou co-founder da Mobs 2 e, e eu nasci dentro de um ônibus, quase. Então, assim, o pessoal fala que eu tinha diesel na mamadeira, porque a minha família é, vem de família de transportadores, então essa era a minha realidade. Minha boia era uma câmara de ar de pneu, né? Meus brinquedos era brincar em chassi de ônibus velho, enfim, minha vida foi toda dentro de uma garagem. E dizem que quando você está nesse mundo de transporte, você meio que não consegue sair. Eu acho que é verdade, viu? Eu vejo muita gente ao redor de mim que tem é, essa mesma fixação com o transporte. E eu amo, graças a Deus. Mas eu me encontrei de verdade nesse mundo de mobilidade dentro da tecnologia. Então, quando a gente fundou a Mobs 2, que veio muito da necessidade das nossas próprias empresas, né, de ter mais tecnologia, de ter mais controles, para trazer mais eficiência para a frota. Então, aí eu me encontrei profissionalmente mesmo, sou super feliz com o que eu faço e graças a Deus tem dado super certo. E por que a Mobs 2 foi fundada? Ela foi fundada porque tudo que a gente tinha antes era um ponto no mapa. Tá? Então, o nosso grande ativo, o que a gente mais investia, né, que são os nossos carros, os veículos da nossa frota, eles estavam ali na mão de um terceiro que eu não enxergava o que estava acontecendo com ele. Eu enxergava onde ele estava, mas nada mais do que isso. E era onde eu gastava o meu dinheiro, era o que fazia meu passageiro subir de novo ou não, a minha carga ser entregue ou não, eu ser contratado novamente ou não, e eu não tinha controle sobre nada daquilo. Então a Mobs 2 foi. Pode ser Mobs 2 ou Mobs 2, tá? Então, assim, depende da região do Brasil que eu tiver. Em São Paulo é mais chique, fala Mobs 2. Aqui no Nordeste é mais tranquilo falar Mobs 2. É, mas eu atendo até por psil, então tá tudo bem. Para mim é uma curiosidade, ao mesmo tempo eu te entendo quando você diz que nasceu dentro da garagem do ônibus, eu te entendo. E aí eu penso assim, mas a gente não tem outro rumo na vida? Não, tem, mas é que acaba se apaixonando por aquilo que está fazendo e acho que foi um pouco daí que nasceu a Mobis. Me conta um pouco que horas é essa que nasce a Mobis, que é Mobis 2, que é Mobis 2, como é que é isso? Eu estava falando aqui nos bastidores, né? Que pode ser Mobs 2 ou Mobs 2, dependendo da região do Brasil que a gente estiver. E se estiver fora do Brasil, é Mobs 2. É Mas aqui Mobis no 2. Brasil, se for em São Paulo, é mais chique, é Mobs 2. Mobs 2. Se for no Nordeste, que é mais simples, é Mobs 2. Então, eu atendo por todos, então tá tudo bem.
Mas a pergunta é bem interessante, Lu. A gente não tem outros caminhos na vida, mas veja, eu acho que isso até transfere muito para o mindset e a cultura que eu tento implementar aqui na empresa. Que eu sou resolvedora de problema, não adianta. Eu vejo problema, eu pulo em cima e quero resolver, e eu só largo quando eu resolver. Então, eu nasci no meio de ônibus, então é meio complicado você ver tanto problema, e inclusive porque no meio de ônibus, né, de transporte público mais especificamente, ele não está melhorando, ele vai piorando, ele só piora com o tempo, né? Porque a quantidade de passageiros está diminuindo, a receita é fixa, não são os empresários que escolhem qual é o preço que vão cobrar na tarifa, né? A gente é completamente dependente do governo para poder fazer isso. Os custos só aumentam, né? Então, como é que você faz mágica com isso, né? Como é que você faz quando sua receita está ali fixa e seu custo só sobe, só aumenta, né? Você vê o diesel aí pipocando. Então, eu via vários problemas acontecendo ali no nas nossas empresas e eu disse, putz, eu preciso resolver isso. Eu preciso ver como é que eu resolvo. E aí a gente começou a olhar para esse mundo de tecnologia. E foi onde eu realmente me encontrei. E a gente começou lá atrás pensando, poxa, eu não posso ficar presa só vendo o meu ativo mais importante, que são os meus ônibus, lá fora da minha garagem, só num ponto no mapa, só vendo aquilo. E aquilo ali não me diz nada. Como é que ele está sendo conduzido? Eu tenho um terceiro conduzindo o meu ativo, né, que eu não sei como é que ele está se comportando. Eu dou muito o exemplo do piloto de Fórmula 1, né? Que o piloto de Fórmula 1 ele é um grande piloto e ele está num grande carro, mas ele não ganha a corrida sozinho. Né? Ele Uhum. está ali conectado direto com um monte de top engenheiros no box. Estão analisando toda a concorrência, como é que ele está se comportando, como é que ele está pisando naquele pedal, como é que ele está freando, acelerando, como é que ele está se comportando na curva, enfim. Eles estão analisando tudo o que está acontecendo naquele comportamento, tanto do piloto quanto do carro, e falando para o piloto como é que ele deve fazer para ser melhor, para ganhar aquele extra segundo ou microsegundo, para ganhar a corrida. Né? Como é que ele faz o carro se comportar de forma mais eficiente para ganhar a corrida? Traduzindo isso na minha vida, é isso que eu faço para grandes frotas. Não só de ônibus, a gente obviamente nasceu no ônibus, né, no transporte urbano, minha família é transportadora, mas hoje a gente já atua em todos os setores, todos os modais de transporte, tá? Então vai de ônibus, caminhão, empilhadeira, guindaste, máquina coletadeira, e por aí vai. Tudo que você imaginar, né? Transporte de lixo, enfim, todos, mineração. A gente hoje já graças a Deus, já estamos em vários modais de transporte e simplesmente porque a gente consegue enxergar qual é o problema dele. Hoje, qual é o problema? É eficiência, é levar a eficiência. Né? Como é que você vai medir uma coisa que você não enxerga? Né? Como é que você corrige um problema que você não sabe que tem? Sim. Isso era o que eu mais enxergava. Putz, eu não sei qual é o problema que está acontecendo lá na rua. Eu não sei como é que o José e o João estão conduzindo os meus carros lá na rua. Como é que eu faço para eles serem melhores se eu não sei onde eles estão errando? Então a gente começou lá atrás com a telemetria, tá? A telemetria foi a base da MOBS. A telemetria nada mais é do que captar dados à distância. Isso é telemetria. Tá? Então, aí aonde nós três aqui nos conectamos. Tá? Eu coloco um equipamento da Newtek nos veículos, eu embarco ele nos veículos, eles se comunicam com os meus sistemas através do chip do Márcio, da Alcon, tá? E aí eles vêm para a minha plataforma, que ela vai transformar esses dados que são recebidos em inteligência. Então a gente começou daí. A telemetria é pegar esses dados, comunicar eles e jogar aqui na minha tela, no meu sistema. E isso é o que todo mundo hoje de telemetria entrega. Tá? A Mobs 2 ela foi além, porque a gente viu que só isso não estava resolvendo. Isso ainda precisava de ação. Então a gente começou ali a ver que precisava de uma necessidade de capacitação desse colaborador. A gente precisava não só
conseguir se conectar com ele lá na ponta e dizer aonde é que ele está errando, qual é o problema dele. E também a gente viu que, além disso, a gente precisava educá-lo para que ele se transformasse num profissional mais capacitado, melhor, sabendo onde é que ele estava errando, sabendo como é que consertava. E aí a gente conseguiu começar a medir o antes e o depois desses treinamentos. E com isso, com essa educação constante e automática, a gente conseguiu levar muito mais resultados em termos de custo mesmo. A gente conseguiu baixar o custo. Quando você tem uma melhor condução dos seus veículos, você consegue baixar o custo de forma muito importante, né? Mas a gente também conseguiu deixar esse colaborador no nosso time, porque a gente está investindo nele, trazendo ele para o time da gente, capacitando ele, mostrando que a gente está investindo nele, na educação dele. Quem é que não quer receber educação, né? Todo mundo quer receber coisas que lhe façam melhor. Então, a gente focou muito nisso e deu muito resultado. A gente traz um resultado de eficiência econômica, resultado de eficiência em qualidade operacional para todos os tipos de operação, e a gente traz um resultado também muito feliz para esses profissionais que são mais capacitados. Então, num breve resumo, a MOBS É isso. 2010. Isso me linka numa situação que eu defendo uma teoria que eu digo que a tecnologia vem puxando as pessoas. Eu sempre acho isso. Eu acho que não é a educação que traz. Eu acho que a tecnologia está fazendo com que a gente aprenda e na medida em que ela evolui, claro que tem os que desenvolvem a tecnologia, mas na medida em que ela evolui, a gente vem vindo atrás e vai capacitando e educando pessoas. Bom, eu conheço o Márcio há muitos anos, na verdade, como fornecedor de modem dos equipamentos da Newtek. Nem lembro mais qual era a primeira marca, mas a Newtek Motorola. era Motorola? Era Motorola, é verdade. Os equipamentos não funcionam sem modem, porque o modem é necessário para a transmissão dos dados. Hoje em dia, onde tudo está conectado e a gente fala um pouco de IoT, eu acho que a melhor pessoa para falar comigo sobre isso é você, né? Mas papo de louco, que eu falo que é papo de louco, aqueles papos que a gente senta e não tem fim, mas tudo está conectado. Conta um pouquinho para nós desse teu início, de como tudo isso começou, que eu acho que você já nasceu conectando, né? Não, né? Mas é bem por aí, né? Na verdade, ainda bem que existe esse mercado, né? Porque é o que eu sei fazer, né? Sempre trabalhei só nessa área. Mas contando um pouquinho, Lu, obrigado aí, né? Pela oportunidade aqui do podcast. Boa tarde aí a todos. Eu comecei na Motorola, foi quando nós nos conhecemos, né? Minha trajetória aí começou em 2002 e eu tive a grande oportunidade de começar trabalhando na Motorola, que era uma empresa, né, ainda é, mas era uma empresa que na época era a mãe aí do celular, né, então tinha muita tecnologia, muita propriedade intelectual ali, e no final das contas a gente começou a trabalhar com algo que ninguém conhecia, que é o que você comentou, né, os rastreadores eram feitos desmontando o celular, com um monte de fio, aí passava numa lombada, acabava o rastreamento. Né? Aí depois foi para, né, a TDMA, para GSM, né, tinha pager fazendo bloqueio, enfim. A gente passou por toda essa evolução e eu tive a oportunidade de trabalhar com um módulo celular, que era algo que estava começando e que é o coração, como você comentou, de qualquer produto que envolva uma tecnologia celular, né? Ele lá é o coração do hardware, né, diríamos assim. Aí depois eu passei, e aí eu fui evoluindo lá dentro, gerenciando a América do Sul, passei para Siemens, que logo na sequência teve spin-off para Syntherium, e depois a Gemalto adquiriu, né? Então passei por essa fase também nisso aí, liderando a América Latina, e foi muito interessante porque aí acompanhamos a evolução, né? Aí já era mais evoluído, os módulos passaram desse tamanho para esse, então os equipamentos começaram a ficar mais compactos, teve uma evolução grande, né? E aí depois eu abri uma operação aqui da Sierra, né, que você conheceu, e a Sierra Wireless muito focada em conectividade e módulos, né? Não só módulos celular, mas também a conectividade no mundo inteiro. Então, também tive uma grande oportunidade de trabalhar com várias culturas, né? E vários países. Cuidava do sul dos Estados Unidos até a Argentina, mas também a gente estava toda hora envolvido aí com clientes e fornecedores e parceiros de fora. E aí a gente foi vendo a evolução, né? E aí começou essa evolução do celular, aí as tecnologias LoRa, Sigfox, que são proprietárias, começaram a vir, começaram a dar uma outra dinâmica, e aí até eu chegar, né, a me juntar no grupo Alcon, né, então sou um dos sócios do grupo e responsável pela Alcon hoje, né, então, e a Alcon
A Alcon, ela começou lá atrás, né, foi fundada revendendo conectividade, né, então era um broker, né, então comprava no atacado, vendia no varejo, e aí ela foi crescendo, né, ela foi crescendo para o universo de rastreamento, que foi o primeiro universo que a Alcon começou a realmente atingir aí, conectar, né, devices, e aí teve a necessidade também comercializar esses equipamentos, né, porque muito cliente tem dificuldades, né? Recebe a conectividade, recebe equipamento, aí tem que configurar, aí tem que colocar no campo, aí não sabe de onde vem o problema, quando tem problema. E assim, tecnologia é maravilhoso, mas todos nós sabemos que tem problema, né? Tem desafios. Então, no final das contas, a gente começou assim. E aí, quando eu me juntei aqui, a minha experiência sempre foi a internet das coisas, muito mais até em meio de pagamento, utility, cidade inteligente, até do que rastreamento. Então a gente começou a abordar aqui um caminho um pouco também de conectividade, cresceu bastante, mas aí entrar em novas verticais. Então a gente hoje aqui conecta celular, a gente tem, acho que praticamente todas as verticais IoT estão aqui dentro hoje, algumas muito maiores, como segurança e rastreamento, que foi o início, meio de pagamento, utilities, tem vários casos interessantes, e a gente hoje tem toda a gestão dessa multiconectividade, incluindo Sigfox e LoRa, né, numa plataforma que também é operacional, que é o All Manager, que a Rebeca utiliza, que você conhece e utiliza, que na verdade faz o gerenciamento da conectividade junto ao cliente, né? Tem APIs e tudo mais, e a gente foi colocando soluções no mercado também, juntando todas essas pontes, né? Então hoje aqui a gente tem praticamente 3 milhões de conexões, né? Então é uma operadora, né? Do tamanho do porte, né? E no final das contas a gente vê aqui no dia a dia as dificuldades, os desafios, né? Porque são inúmeros e depende, mas o que é interessante é que é diferente de um celular que a gente usa, porque varia pela aplicação, varia pelo uso, varia pela região, então tem vários desafios que acabam sendo interessantes aí. Então assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o coração de um equipamento celular, agora muito tempo com um meio que trafegue, que não pode parar. Então, por isso que conectividade é o que eu respiro, né? Mas voltado para a internet das coisas, né? Não necessariamente para rastreamento. Então, é isso, um pouco da minha trajetória. Você me fez lembrar um bate-papo que a gente teve uma vez, até onde. Que horas chama IoT e que horas chama rastreamento, que horas chama o quê? Porque para mim tudo é IoT, porque nós estamos falando de conexão, de cidade conectada, de gente conectada. E para mim isso é a internet das coisas. Acho que a grande descoberta é a internet. Então, para mim, tudo chama IoT, é porque eu tinha uma crise que eu queria não chamar mais telemetria. Eu estou com a mesma coisa que você, que telemetria é pouco. Aí eu queria chamar de telematics, mas aí tá bom, até onde é telematics, até onde é IoT, eu estava um pouco nessa crise. O Márcio me puxa um gancho que é o que eu tenho aqui. Eu acho que nós três que acabamos gerando uma solução, não só nós três, porque tem outras partes envolvidas nisso, principalmente a questão da instalação pega e da prestação de serviço e da leitura do gestor em função do BI. Claro que tem outras partes envolvidas, mas que a empresa de cada um de nós absorve para que a gente consiga gerar uma solução final no mercado. Mas, se possível, me conta um pouco dos teus desafios enquanto mobs, que são diferentes dos meus. Eu, o mês de setembro e outubro, quero morrer com a importação, porque está todo mundo priorizando bicicleta e celular para vender no Natal. Bicicleta nem sei se mais, porque eu acho que as crianças não andam mais de bicicleta, mas o videogame, que também acho que não mais, eu nem sei mais, acho que o celular, né? Está todo mundo priorizando isso, eu não consigo trazer de forma alguma as placas, eu acabo virando minoritário. Eu falo que esse é meu grande desafio. Setembro, outubro é uma tortura para mim. E eu vejo o Márcio falando assim, nossa, que operação estressante, eu estou acabado, de madrugada eu estou lá ligado, porque tem que fazer com que a coisa ande, porque não pode parar. Me conta um pouco do teu, Rê, que eu imagino, mas eu quero que você conte o que é o desafio do verdadeiro integrador, o prestador de serviço, nessa área que trabalha com a gestão de frota e que, na minha concepção, tem uma mão de obra que ainda não está treinada para isso. Eu diria que eu tenho dois grandes problemas, né? Como foco aqui nesse podcast é a conectividade, isso é um dos meus problemas. Então, como eu atendo no Brasil todo, eu atendo fora do Brasil também, por exemplo, em Angola e tal, são lugares que têm muita área de sombra.
tá? Então, a gente não tem um país totalmente conectado. O Márcio vai conseguir falar disso muito melhor do que eu, mas isso é um problema para mim. Então, às vezes eu chego em clientes que têm um super potencial assim de ganho com o uso da tecnologia e eles não conseguem implantar tecnologia ou não conseguiam, né? É, por falta de conectividade. A gente, nos últimos tempos, tem conseguido fazer isso e reverter esse quadro com o uso do LoRa, né? Que aí a gente novamente pega aí, ali o Vicone da Newtek e tal, e vai resolver isso com LoRa. É bastante trabalhoso para fazer isso funcionar. Você tem que criar uma rede mesh, etc. Você tem um outro nível ali de serviço que você tem que entregar para fazer isso funcionar. A gente, graças a Deus, conseguiu superar essa curva, né, de aprendizado e hoje a gente consegue fazer, inclusive porque a gente tem uma área de agro gigantesca aqui no Brasil, muito importante. Então, a gente não poderia deixar de atender esses players também, né, por causa de conexão. A gente tinha que achar algum tipo de solução e achamos usando o LoRa, tá, para fazer essa conexão. A gente termina conseguindo entregar tudo que a gente precisava. A gente consegue fazer essa conexão, captar os dados lá na ponta, transmitir e receber esses dados aqui nos meus sistemas, tá? Mas um outro grande problema, e aí eu diria que isso é um problema diário que eu tenho, é no uso da tecnologia, tá? Então, eu digo aqui que a tecnologia ela serve para duas coisas, ou para reduzir custo, ou para emitir nota fiscal, tá? Ou para ganhar dinheiro. Né? Você tem dois motivos aí de você usar a tecnologia, nas empresas especificamente. E se você coloca todas as ferramentas à disposição do seu cliente e ele não usa, você se transforma em custo. Isso não é interessante nem para a gente, fornecedor, nem para o cliente, né? Nem para quem está lhe contratando. E essa é a grande dificuldade que a gente tinha, era conseguir fazer com que o cliente colocasse em ação as informações que a gente estava dando. Então, a gente conseguiu evoluir na nossa ferramenta, para que ela agisse sozinha, tá? Então, eu hoje digo que a MOBS 2 é uma ferramenta de educação contínua e progressiva para os motoristas. A gente usa inovação e tecnologia para eles conduzirem com excelência, né? Hoje, a MOBS 2 ela utiliza inteligência artificial e a ciência de dados para promover essa capacitação e educação contínua dos motoristas, tá? E aí, com isso, a gente garante a excelência na condução e os melhores resultados operacionais de qualidade, de segurança e especialmente de custo para as empresas. Mas como é que a gente fez isso, né? A gente antes entregava, vamos lembrar ali a historinha da telemetria, né? A telemetria pegava esses dados, colocava ali num sistema e o gestor tinha que olhar aquele sistema, fazer as análises dele, pegar, fazer uma listinha. Eu tenho que trabalhar com o José, o João e o Manuel, né? Tem que ensinar eles, tem que ir para campo e tal. Mas isso era muito difícil. Primeiro porque todo mundo já é ocupado demais. Você estava dando ali mais uma ocupação muito forte. Era assim, eu já tenho 1 bilhão de problemas. Aí chega a telemetria lá e diz, amigão, além de todos os 1 bilhão de problemas que você já tem, Tem agora mais você tem que esses. olhar minha ferramenta aqui e saber Capítulo. todos os problemas de todos os seus motoristas e operadores e todos os problemas de todos os seus carros. Vai lá e resolve. O cara só queria me matar, né? Então a gente evoluiu bastante a partir dali e a gente foi além. Disse, pronto, olha a história do mindset de resolvedora de problema, né? Eu tenho um problema, como é que eu resolvo? Eu vou ter que fazer essa análise de forma automática, eu vou ter que trabalhar no lugar do gestor. Né? Eu vou ter que tirar isso da minha frente. Então a gente usou aí inteligência artificial e ciência de dados para fazer essas análises completas e de forma automática, então o gestor não precisa mais fazer análise nenhuma. E a gente criou uma plataforma educacional, tá? Tipo um Netflix, tá? Ali com uma infinidade de vídeos de capacitação para esses motoristas e operadores de veículos, para que eles fossem capacitados em cima dos problemas específicos deles. Tá? Então, eu dou remédio de dor de cabeça para quem está com dor de cabeça, eu dou remédio de febre para quem está com febre e dou remédio de estômago para quem está com dor de estômago.
Eu tô ali capacitando cada um em cima da análise que os meus algoritmos já fizeram sozinhos, e eu vou lá e me conecto com esses colaboradores, e vou e treino eles em cima dos problemas específicos deles. E isso, novamente, a gente falando aqui de cidades conectadas, conexão, né? Isso aí é o futuro, é você conseguir tratar com os agentes transformadores, que no meu caso aqui da Mobs 2 são os motoristas e operadores, né? Tratar com eles ongoing, é assim, eles estão fora da garagem, eles estão aonde eles estiverem, estão em casa, estão no meio da rua, estão em qualquer lugar, mas eu consigo me conectar com eles ali no celular deles para fazer essa capacitação super rápida, e ela é progressiva, né? Então ela vai mudando de acordo com as necessidades desses colaboradores, mas durante o dia a dia deles, isso se transforma numa parte da vida deles. Eles vão conseguir saber quais são os erros e como é que consertam os erros, e a partir daí evoluir e com isso entregar resultados. Então a gente tinha muito essa dificuldade de transformar inteligência em ação. E com essas ferramentas a gente conseguiu. E isso tudo graças à conexão que a gente tem. Né? Se a gente não tivesse essa possibilidade de se comunicar, criar essa janela de comunicação direta e online com os motoristas, a gente não teria como fazer essa evolução da ferramenta. Por isso que eu concordo 200% com você, Lu. A telemetria é muito pouco. Ela é muito pouco. Hoje eu não digo que eu sou uma empresa de telemetria, eu era uma empresa de telemetria há muito tempo atrás, né? Hoje eu sou uma ferramenta de educação contínua que usa a telemetria como meio, como Eu acho captadora curioso, Nia, de que informação. você me traz um dado que eu vou trocar com o Márcio agora. Nós estamos batendo papo aqui, né? Mas que eu vou trocar com o Márcio, que é o seguinte: quando você fala de algoritmo, eu escuto já nesses 10 anos que a gente trabalha, meus algoritmos fazem isso, fazem aquilo. Eu acho que o que aconteceu 20 de novembro do ano passado foi isso ter tido um nome de chamar isso de inteligência artificial, que a gente acordou com o ChatGPT. E aí eu penso assim, mas isso já era feito, porque eu já era abordada por SMS, sempre a conectividade. Eu já era abordada naquilo que eu ia comprar ou naquilo que eu ia consumir numa alimentação. Eu já estava sendo abordada por isso, porque já tinha algoritmos por trás fazendo esse tipo de inteligência e buscando tendências para que a gente saísse à frente. O que a gente faz aqui, eu tenho um hardware que faz isso para frota de quê? De máquina, de carro leve, de carro pesado, do que for. Eu tenho um hardware que faz isso, você tem a prestação de serviço, a instalação, os BIs, a entrega desses resultados hoje de forma muito mais rápida e inteligente, é isso que a gente está buscando. Eu me lembro bem nos anos da pandemia que eu falei assim, nossa, nós vamos fechar, eu vou fechar, me lembro de ter filmado a empresa, ter tido uma crise aqui, eu vou fechar, as coisas não vai acontecer, sem ter pensado em hipótese alguma que a entrega porta a porta e que o mercado do e-commerce ia crescer muito mais, e a gente vendeu mais, a gente cresceu, e imagino que você também na conectividade. Conta isso, Márcio, para nós. Me diz se eu estou certa. Você sabe que você é meu mestre nisso, né? Eu vou pensando, você vai ensinando. Não, imagina. Não, eu acredito, a gente também aqui tem várias iniciativas, é o que a Rebeca comentou, né? O importante é a ação, não só a informação, né? A gente tem tantos dashboards, né? Mas tá, é um monte de informação. Pode ser uma informação gerencial, bacana, mas para o usuário final, a gente entende também que ele quer uma ação. Ah, se você está percebendo algo que está acontecendo, me ajude antes de eu tomar essa decisão analisando milhões de dados, né? Então eu concordo, é muito legal. Aqui a gente tem algumas iniciativas do ponto de vista de conectividade, né? Então a gente também tá pensando muito aqui em como proativamente ou até antes de algo acontecer atuar, né? Sem que necessariamente o cliente tenha um problema, porque a conectividade ela é algo que, no Brasil, a Rebeca falou muito de área de cobertura, uma série de coisas, mas não é só a área de cobertura. O Brasil, porque várias empresas compraram, várias empresas de telecom, tem muita infraestrutura diferente. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma rede de uma operadora na Bahia, Recife, a região norte,
tem uma, aí desce para o Sudeste, às vezes tem outra, que desce para o Sul, tem outra, então começa com Ericsson, vai para a Nokia, que vai para, enfim, outra. Isso daí tem uma série de desafios, né? Então, realmente tem desafios e acontecem problemas que muitas vezes a gente está atuando, o cliente não necessariamente percebe e às vezes percebe, né? Então aqui, por exemplo, hoje a gente tem algumas ferramentas que têm algoritmos também por trás, por exemplo, para mapa de calor, para entender lá a região, mas a gente ainda não chegou ao ponto entendemos que é a próxima etapa, de realmente avisar o cliente que ali tem realmente um problema, né? Um problema de conexão, por exemplo, né? Ele pode fazer isso? Pode, analisando o nosso dashboard, analisando o mapa de calor, mas ele é só quando acontece o problema, porque na hora que acontece o problema, se ele tem uma ferramenta dessa, ele consegue olhar e falar, puxa, existe aqui um problema sério de conectividade, por exemplo, na rede 2G, né? Aí ele chega à conclusão que é ou acabou a rede 2G, ou é uma intermitência da rede 2G, mas o que a gente aqui está trabalhando é realmente para alertar pontos antes que aconteça, né? Então a gente também está fazendo isso aqui, é um caminho um pouco longo, mas a gente tem iniciativas aqui dentro exatamente de usar a informação em pró do cliente, para o cliente não ter, né, aquela reação depois que o problema ocorreu. É óbvio que quando a gente fala de conectividade, tem muita coisa que acontece, né, nesse meio, não é só cobertura, não é só, né, isso, tem N tecnologias por trás, então muitas vezes acontece também isso, mas a gente também, eu acho que isso daí é bom para todos, né? É bom para o cliente, é bom para a empresa, porque otimiza uma série de processos, né? E para o cliente é interessante porque ele começa, de fato, a não ter que ele tomar ações que poderiam ter sido tomadas por ele antes, né? Como hoje, por exemplo, fazendo uma analogia, antigamente os carros, né, quando começou a Tesla, com a disrupção do carro elétrico, né, tinha vários painéis, vários dashboards e tudo, mas ele não era autônomo, né? Hoje ele é autônomo, então ele toma decisões baseado em trilhões de informações que ele recebe e ele toma a decisão pelo condutor. Então, acho que é isso que, né, toda empresa deve estar seguindo que mexe com tecnologia, porque eu acho que, ainda mais pelo tempo escasso que todo mundo tem hoje e a tecnologia não para de aumentar, toda hora tem algo novo, eu acho que isso daí é realmente para onde vai, né? Telemetria ou outras, enfim, tecnologias aí, outras verticais aí que a gente acaba atuando também, né? Quando você fala, eu fico pensando o seguinte, né? Eu sempre gostei dessa história da brincadeira do liga-pontos, que você vai ligando os pontos e nasce o ursinho, o elefantinho, a florzinha, sei lá, que ligava lá, 1, 2, 3, 4. Isso me lembra cidade inteligente. E eu acho um barato isso da gente se sentir conectado. Mas eu tenho uma dúvida e quero que vocês me digam sobre isso. Por mais que eu veja a tecnologia evoluindo numa velocidade que eu não consigo acompanhar, acho que nem eu nem ninguém, imagine eu, né? Não consigo acompanhar essa evolução da tecnologia, eu penso que eu não vou estar viva para ver o Brasil enquanto um país de cidades inteligentes, por essa divisão de. Eu vi ontem numa apresentação de uma palestra um robozinho que estava andando dentro de uma sala onde o piso era retíssimo. Aí eu lembrei de uma situação que eu pude ver também a entrega de um robozinho lá em Miami que vai entregar a Marmitex lá, o robozinho vai e vai sozinho. E eu pensei, quando nós vamos ver isso no Brasil? Porque aí tem toda uma infraestrutura por trás. E você trouxe um desafio que eu não sabia da conectividade, que cada um tem um padrão, e essa despadronização dificulta muito o tempo. Vocês pensam que eu É, vou estar viva para ver essa coisa toda funcionando direitinho, bem assim, quadradinho? Minha cabeça de engenheira que não é, mas que gosta de tudo funcionando direitinho, eu vou estar viva para ver? Me conta como é aí, me conta, Rê, como é no Nordeste, porque eu acho que é tão diferente. Eu fui visitar a tua empresa e a gente foi almoçar, eu estava dentro do seu carro vendo os ônibus. E para mim aquilo é outro mundo, porque é outro mundo, porque o ônibus que eu vejo é o de São Paulo. Me conta isso. Lu, vê, primeiro que, respondendo objetivamente a sua pergunta, você vai estar viva? Eu acho que você vai estar viva para ver muita coisa. Porque o que a gente conhece hoje como cidade conectada, daqui a 10 anos vai ser outra coisa. Então, assim, eu sou uma eterna otimista também, tá? Então, eu acho que a gente vai ver muita coisa legal. Eu acho que a gente vai se surpreender com muita coisa. Mas eu acho que a gente ainda está bem distante de estar um Vale do Silício por aqui, tá?
Você sabe, eu passo uma semana em São Paulo, passo uma semana em Recife. Essa é a minha vida, né? Fora as visitas aos clientes todos. Uhum. São dois mundos completamente Sim. distintos, né? Além do sotaque, né? Que eu sofro bullying toda vez. É, são dois mundos, tá? Então, eu cheguei outro dia, fiz uma palestra em São Paulo, e ele perguntou: poxa, mas será que essa ferramenta toda essa inteligência, né? Essa educação, não sei o que e tal, isso vai funcionar? Olha que eu tenho uns carros que passam nas áreas horríveis. Aí eu disse: onde são as suas áreas horríveis? Não, aqui no interior de São Paulo, não sei o que e tal. Eu disse: moço, Eu sei o que você é não área sabe horrível. onde eu trabalho. Assim, você não sabe onde eu tenho o carro rodando. Então, são de fato dois mundos, né? Aqui eu digo que nordestino, quando se mete para São Paulo, a gente dá certo porque nós somos sobreviventes, tá? É quase isso. A verdade é essa. Então, a gente aqui tem muita falta de infraestrutura. Eu acho que a sua pergunta ela se responde dependendo do governo que a gente tiver e no investimento que ele fizer em infraestrutura, né? Em desenvolvimento de infraestrutura para receber isso. Você vê que você tem países muito mais avançados do que o Brasil, que ele tem Wi-Fi público, é uma rede geral no país, para todos, né? E isso facilita em tudo, em todo tipo de conexão. Então, quando você tem a infraestrutura que permite esse uso, né? E aí de infraestrutura eu não estou falando só de antenas ligadas ao satélite que vão entregar a, a que vão entregar a conexão. Eu estou falando de infraestrutura até na rua, né? De você ter balizadores corretos nas ruas, que esses carros consigam andar sozinhos, que esses caminhões consigam se dirigir sozinhos para fazer entregas, que as pessoas consigam se conectar o tempo todo. Então, a gente não tem isso, infelizmente, no Brasil. Isso não é a nossa realidade hoje, né? Mas além da infraestrutura pública, que é o que a gente não controla, né? Nós aqui, empresários que estamos aqui hoje, a gente não está metido em política e tal, enfim, não é a nossa praia. Além disso, eu acho que outro grande dificultador é a educação. Como é que eu faço para usar essas tecnologias? Você está aí dizendo, eu tenho dificuldade de usar, eu não consigo acompanhar todas as tecnologias. E isso você está dizendo porque você trabalha com tecnologia. Você trabalha com hardware, eu também trabalho com tecnologia, é meu dia a dia. O Márcio, mesma coisa, todos nós trabalhamos. Então, e a gente tem dificuldade. Imagina o cidadão no meio da rua para ser impactado Sim. por uma visão de cidades conectadas. Né? Ele precisa conseguir entender o raciocínio e a lógica dessa tecnologia toda para conseguir usar. Porque se eu parei aqui, eu não liguei o ponto para o próximo pontinho. Né? Então, é um ecossistema que precisa ser trabalhado. A educação da população precisa melhorar, precisa ter acesso a essas informações de como isso pode melhorar a vida de todos, para que a gente consiga ter um país conectado, cidades conectadas, né? Consiga atravessar essas fronteiras que a gente vê hoje, tanto de infraestrutura quanto de educação, de fato, acesso à informação Objetivo pela de população. trabalhar mais organizado, né? Agora, Márcio, me conta e me promete uma coisa. O Elon Musk vai conseguir trazer pela esse Starlink tudo isso conectado e se eu morrer, você manda um WhatsApp. Agora, se correr o risco de eu estar sem bateria, você põe um bilhetinho para mim e diz: nós conseguimos, porque uma hora eu vou ler aquele negócio. Me conta isso, tá? Se depender do Elon Musk e a Neuralink, na verdade você vai ter Um chip. a sua memória toda vai estar em outro corpo, né? Então já é uma viagem, né? Já é uma viagem. Mas Nem isso, assim, eu tô com o modem dele aqui, nessa salinha que eu tô aqui, eu tô então, olhando para ele. o É Starlink uma revolução, de funciona, fato, vocês concordam, é, né? sim, ele revolucionou vários mercados, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem eu falei da Neuralink porque justamente eles estão começando a fazer o primeiro implante realmente para habilitar uma pessoa sem movimento, né? E estavam comentando lá como que é feito, que é o robô. Imagina, tá conectando um chip nos neurônios, é um negócio surreal, né? E então assim
tem muita coisa. Eu concordo, eu acho que é o que a Rebeca falou, eu concordo plenamente. Passa por um ponto de educação que é crítico no país, na minha visão, né? Passa por uma série de coisas, infraestrutura. Eu acho que no Brasil tem muita iniciativa bacana. Eu acho que tem muita iniciativa em cidade inteligente que muita gente não conhece. A gente estava naquele evento, e eu comentei de alguns casos, inclusive, de cidade inteligente, que todo mundo ficou assim, poxa, existe, né? Então, por exemplo, coisas que já existem há um tempo, né? O bueiro inteligente, por exemplo, no Rio de Janeiro, é algo que existe há pelo menos 5 anos, né? Em São Paulo é algo que começou a ter, mas ainda é muito, ainda superficial, mas já existe, né? Então, existe sim já uma inteligência ali. Existem as lâmpadas inteligentes em alguns locais, existem cidades pilotos como São José dos Campos, por exemplo, em São Paulo, que também já tem uma série, né, a parte de lixo, uma série de iniciativas. O problema é que são iniciativas pontuais, né? Então não dá, e isso daí não dá para a gente abranger muito, porque aí falta uma série de coisas que a Rebeca mesmo comentou, né? Infraestrutura, que é algo importantíssimo e não tem. A educação para usar, então ela falou algo que a Rebeca falou algo que é interessante, é verdade, a gente mexe com isso. Então, para nós, às vezes é difícil e a gente mexe com isso que deveria ser algo fácil para nós, e não é. Então, imagina né? A gente está falando até do ponto de vista de conectividade, né? Eu não sei o número atual, mas é uma porcentagem. O Brasil é extremamente desconectado hoje, né? Então tem uma população enorme que não tem internet, ele não tem conexão básica, né? Então não estamos nem falando de algo mais, né, de mobilidade e tudo mais. Agora, também é um desafio em cidades grandes, né? Então né, você vai para Paris, por exemplo, vai para Milão ou vai para alguma cidade nos Estados Unidos grande, essas cidades também têm iniciativas pontuais. Não é que ali, por exemplo, Paris tem uma infraestrutura linda, que as lâmpadas são todas conectadas, que o lixo está conectado, que, né, se der um tiro ali, algum sensor vai captar e mandar que está tendo um assalto, algo ali. Não, né? Então, no final das contas, isso eu acho que é um problema de qualquer grande cidade, porque envolve algo que, quando a gente fala de mobilidade em cidade inteligente, na minha visão, que é o que a Rebeca comentou também, envolve política, envolve uma série de outros interesses que não necessariamente, tecnicamente, não dá. Tecnicamente, certeza que já dá para Essa é a fazer angústia, tecnicamente dá. e dá para. Não, e a tecnologia está aí, né? Tudo isso que eu citei, por exemplo, esse sensor para identificar um tiro e ele soar um alerta. Isso daí eu vi numa FutureCon de uma empresa, de um integrador grande, há pelo menos 6, 7 anos atrás. Já existia, né? O bueiro inteligente também já existe há muitos anos. Então, o grande problema um bueiro inteligente. Poxa, o bueiro inteligente nada mais é do que uma lixeira com um Uhum. sensor de nível que vai avisar antes de acontecer o alagamento, né? E já resolve muita coisa. Poxa, por que São Paulo não tem ainda em tudo? Por que Recife não tem? Porque é política. A tecnologia está aí, a empresa que provê o serviço está aí, tudo já existe, mas aí depende de algo, depende de uma iniciativa, muitas vezes, de uma PPP, de uma política. Então, eu acho que quando a gente fala de mobilidade inteligente, existem muitas iniciativas bacanas já acontecendo, mas além da infra, além da educação, existe o tema político por trás que pesa muito, porque tudo isso depende de uma política pública para poder ser implementada, né? Mas eu acho que já tem bastante iniciativa e esse problema, né? Esse desafio de política pública, ele passa por todas as cidades grandes que a gente, né, possa imaginar, uma ou outra. Você pega ali, Dubai tem uma série de conexões já, tal, mas ali é um centrinho ali que aconteceu porque existe não só muito dinheiro, como também é uma cidade menor, existe uma. Mas você pega a cidade de Los Angeles. Los Angeles, por exemplo, eles estão tentando há muito tempo, estamos dentro da Califórnia, há muito tempo colocar as lâmpadas todas inteligentes, porque isso tem uma série de desafios, né? É eficiente, você consegue abrir internet por ela, você consegue até colocar, enfim, tem um universo enorme por uma câmera, por uma luz, né? Uma luz inteligente. O projeto da Philips, por exemplo, né? O Connect Lights lá que foi lançado, que em São Paulo tentou-se, inclusive, fazer isso há alguns anos atrás com a própria Philips. Você vê lá na Europa, tem alguns países, incluindo a Holanda, né, que é de onde eles estão,
que tem esse projeto do Connect Lights deles lá, já existe há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, eu acho assim, é muito bacana. Acho que tem muita iniciativa, mas ele depende um pouco da política e pública de adoção. E aí por isso que eu acho que é tão lento. Mas que tá aí, tá. Tem muita coisa bacana em poucas cidades piloto que estão acontecendo nesse momento, como semáforo inteligente, conectando com o veículo, né? Mas eu acho que ainda vai um tempo, mais até não só pela infra, mas mais pela adoção, porque depende de política pública. Isso daí geralmente tem, né, uma demora maior por uma série de fatores. Vocês ficam me Eu acho devendo um desculpa. bilhetinho, imagina, vocês ficam me devendo um bilhetinho se tudo isso der certo. Mas eu acho Eu que vi é um caminho sem volta. Eu acho que a boa notícia é essa. Você vai Isso. a velocidade que for, mas é um caminho sem volta. Sim, É isso aí. eu acho que São coisas que não dá para voltar, né? Vai acontecer. A gente só não sabe a velocidade, porque depende de vários fatores, mas que vai acontecer, vai. É como a gente quando falou aí tanto de conectividade. Não dá para pensar hoje que uma tecnologia X não vai acabar depois de 20, 25 anos de uso, né? Existe isso. Então, no final das contas, vai acontecer. Então, acho que isso é o lado bom aí, né? E o lado bom também é que a tecnologia está aí. Realmente implementar, mas a tecnologia já existe. Isso também eu acho que é bem interessante. Eu acho que a pandemia trouxe essa história do e-commerce e dessa entrega, que não era uma coisa tão comum e é um caminho sem volta. Hoje em dia a gente pode ir ao supermercado, a gente pode ir à padaria, mas ninguém vai, todo mundo pede. Então, tornou-se um caminho sem volta, sem dúvida. Isso é o que reflete nas redes varejistas, né? Isso é o que reflete na rede É o varejista. reflexo, e não só aqui, nos Estados Unidos, né? Por exemplo, a Best Buy tá quase fechando. Era uma rede que, assim, monstruosa nos Estados Unidos, mas por quê? Exatamente pela pandemia. Hoje ninguém quer ir mais lá comprar, o cara compra aqui. Eu não consigo comprar na loja. Eu queria sair para comprar umas coisas aqui para a reforma do escritório ontem na loja. Aí eu comecei, entrei no Google para onde eu encontro para ir buscar. Não existe essa possibilidade. Ou você compra pela internet, não existe. Eu falei, não é possível. Eu liguei num grande varejista aqui na Marginal e falei, olha, eu quero ir buscar aí. Você tem X 20 peças disso em estoque? Não tem. Você tem que pedir pela internet, tem que esperar. Eu falei, gente, as lojas não tem mais nada. Eu perdi a vontade de entrar na loja, porque a loja não tem, né? E foi um pouco por aí. Gente, esse é um papo que eu estou vendo aqui que a gente já está falando há quase uma hora. Esse é um papo que, se deixar, eu vou indo, né? Eu ainda acho que é um papo um pouco restrito, não é com todo mundo que a gente consegue conversar sobre isso. Ainda não é para todo mundo que eu consigo explicar com que eu trabalho. Vocês passam por isso também? Quando perguntam, você trabalha com o quê? Bastante. Não, no meu caso é mais grave, né? O seu, Até eles hoje, dizem que é tipo. não, família, não sabe o que eu faço até hoje, então já é mais grave. O meu, toda Como vez é que eu que. vou explicar, dizem que é rastreamento. Eu disse, amigo, não dá para explicar. Quando fala Ai, isso, gente, eu achei que essa era uma angústia minha, eu que gosto de conversar. Aí as pessoas perguntam, mas com o que você trabalha? Eu falo, como é que eu vou explicar isso aqui agora? É difícil, né? Eu tento sempre arrumar uma explicação simples, mas não dá. Olha, vamos tentar clarear. Eu acho que o caminho que a gente tem é cada um fazer a sua parte, embora me preocupe a despadronização do cada um fazendo a sua parte, me preocupa, mas eu que gostaria de ver tudo numa organização mais rápida, numa cidade organizada como um todo, um país organizado como um todo, percebo o quanto é diferente, mas acho que a gente deu mais um passo, caminhou mais um para esclarecer, para trazer isso à tona, para alguém vai servir. Em cada um dos eventos que eu vou, eu vejo pessoas completamente diferentes, pessoas jovens entrando na área, ou pessoas que eram de outra área e que estão entrando nisso, e que não conseguem entender que hoje em dia, sem dados, não dá. As decisões não dá mais para serem tomadas na base do achismo, tem que ser na base dos dados, sem dúvida nenhuma, e acho que a gente contribui muito para isso. Quero Eu imensamente acho que, agradecer. ô Lucimar, eu acho que tem algo, só falando de despadronização, acho que uma evolução que ocorre hoje, que eu acho interessante, quando a gente fala de cidade inteligente, casa inteligente, existem iniciativas grandes de padronização, né? Então, por exemplo, em casa inteligente, depois de uma briga de anos entre as big techs aí, hoje já tem um padrão. E eles estão adotando. Até empresas que são muito mais restritivas a isso, como a Apple, por exemplo, ela Uhum. adotou. Então já existe uma iniciativa. Em cidades inteligentes,
os grandes players de infraestrutura estão adotando também padronização. Então, isso daí é bacana porque acelera, né? Porque sem padronização realmente complica mais ainda, né? Isso, porque o objetivo é acelerar e ver o resultado, porque senão a gente está trabalhando para resultado, o objetivo é isso. Rê, você que está na ponta, acho que tem um desafio grande, que é você acaba chegando lá no ser humano, que é o usuário, é aquele gestor que cada um pensa de uma forma e aí, além de tudo, ainda você tem que lidar com as capacitações individuais de cada um e os por isso que a egos. gente foi usar o que existe mais moderno na tecnologia, né, para poder tirar esse trabalho dele. Eu pulei ele agora, eu diminuí muito o universo de trabalho desse gestor. Ele vai trabalhar agora a parte disciplinar, né, e não mais a parte educacional, treinamento, etc. Isso aí fica com a gente. Ele vai trabalhar com quem não está assistindo os treinamentos ou quem está assistindo os treinamentos e não está dando resultado, a gente já passa isso bem mastigadinho para ele, então a gente termina ajudando ele até nesse trabalho quase que de recursos humanos ali, né? De ver quem disciplinarmente não está funcionando. Todo o resto é a gente que faz com uso de tecnologia. A gente conseguiu fazer isso. E Lu, boa notícia, outra, é que ainda bem que você é bem novinha, então vai conseguir ver muita coisa mudando. Tomara. Eu acho assim, a Newtek já foi Newtek. Ai, me lembro, gente. Esqueci. Agora esqueci, agora ficou entre vocês, né? Porque agora. Mas antes da Newtek ser. Ela era encurtando distância com o mercado. Agora, depois ela é Newtek Telemetria. Depois ela virou Newtek. Agora eu acho que a Newtek já é New. E aí eu já estou querendo ir por esse caminho de trazer novidades e de ver tudo isso, porque não tem fim. Eu acho que o que me atrai na tecnologia é a coisa de não ter fim. É de ser um processo, de você poder ir, melhorar e fazer mais rápido. É muito legal, isso é muito motivador, porque você pode fazer mais rápido e mais produtivo. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão aí na escuta desse terceiro podcast. A gente está nesse trabalho, é um trabalho insistente de educação no mercado, de trazer isso para o mercado e poder facilitar e sermos efetivamente facilitadores. Rebeca, muito obrigada. Márcio, muito obrigada. É um prazer esse papo com vocês, seja no podcast, seja na pizza, seja no almoço, é sempre não tem fim e a gente vai sempre aprendendo. Obrigada mesmo, agradeço vocês. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Lu. Obrigado, Rebeca.